A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Depois de bastante tempo, tô aqui de volta. Tava na função do Congresso das Crianças, por isso que não tava fazendo as lives, né? Espero que todos estejam bem, para a honra e glória de Jesus. Estamos aqui para mais uma live. Geralmente eu faço a live aos sábados, mas como eu tive esse tempo sem poder fazer, agora eu vou fazer durante a semana também quando der, né? Aos sábados é nossas lives, mas quando não der, aos sábados eu faço durante a semana alguma live. Hoje nós temos uma participação especial. Oi, gente. Que vai estar louvando a minha princesa Teresa Vitória. Compartilha aí, irmãos. Ela vai louvar, depois eu vou louvar um louvor da harpa e vamos estar indo para a palavra de Deus. Vamos estar fazendo uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesta segunda-feira, Pai. Te agradecemos por esta rica oportunidade, Senhor. Esta live é para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Espírito Santo, que não sejam as minhas palavras, mas sim o direcionamento do Senhor. Toma esta live nas Tuas mãos, Senhor, seja feita a Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Não retira de nós a Tua presença, toda a honra e glória é Tua. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Então, a nossa princesa. Boa noite, Leila. Ó, a nossa amiga Leila já tá ali, ó. Boa noite, paz do Senhor. Oi. Deus abençoe. Vamos estar passando para Teresa cantar um louvor agora. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos começar aqui. Chega mais perto. Isso. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Eu tô meio baixinho aqui. Vai. Abri a minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ai! 2 anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é porque ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. E diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou. Hoje é dia de cadeias quebrar. Eu agradeço minha oportunidade. Então, gente, aí está
O louvor da Teresa. Vitória, senta o dedo aí, gente. Compartilha essa live aí. Nos ajuda a alcançar as almas. É para honra e glória de Jesus. Agora eu vou estar cantando um louvor da harpa. Um louvor bem conhecido da nossa harpa. 15. Quem tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar. É o 15 da nossa harpa. Conversão é o texto. Amém? Vamos lá, então. Vamos botar aqui para ficar mais na reta. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus por este louvor. Foi na cruz, meus irmãos, que os nossos pecados já foram pago o preço. Jesus já pagou o preço por nós. Vamos para a palavra do Senhor nesta noite. A palavra do Senhor que eu trouxe esta noite para nós, meus irmãos, se encontra em João 14.
Vamos do João 14, capítulo 14 até o versículo 31. Amém? Compartilhe, irmãos, compartilhe para nós alcançar mais vidas. Vamos levar a palavra do Senhor por todos os 4 cantos dessa terra, porque a terra ela está sedenta da palavra do Senhor. As almas estão sedentas da palavra do Senhor. Quer, vai lá, pega uma cadeira para ti, filho. Traz uma cadeira lá para ti. Estão sedentas da palavra do Senhor. Muitas almas estão clamando somente por uma palavra. E muitas das vezes a gente não pode ir aos lugares, então as lives alcançam mais vidas, gente. Então me ajude compartilhando essa live. Se Deus tocar no teu coração e tu sentir a vontade de compartilhar, tá? Compartilha aí, porque é a palavra do Senhor. Vamos lá? Vamos começar então. João 14. Aqui o título aqui diz: Jesus encoraja seus discípulos. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Vamos lendo por parte, irmãos. Paramos no 4. No versículo 4. Aqui a palavra de Deus nos diz, já o título já nos diz, Jesus encoraja os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Deus abençoe, marido. Deus te abençoe. Meu marido na live aí acompanhando a live. Paz, Senhor, irmã Miriam, sua esposa João, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a família de vocês, compartilhe, irmãos, para nos ajudar aí a alcançar as vidas. As almas que estão precisando, irmãos, tempos difíceis estamos vivendo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha as promessas de Jesus, como são a promessa de Jesus para nós é maravilhosa, irmãos. Ainda tem aqueles que não creem, irmãos, infelizmente. A palavra dele aqui é bem específica. Não se turbe o vosso coração. O que está causando, né? O que está deixando o coração de vocês aflito? Não vamos ficar com o nosso coração aflito, nosso coração preocupado, triste, amargurado, porque Jesus não trabalha no coração assim, irmãos. Vamos crer, ó, credes em Deus e credes também em mim. Essa é a palavra de Jesus para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E por que ele não disse vou preparar-vos lugar? Porque o nosso lugar já está preparado, irmãos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Jesus foi preparar o lugar, e a promessa dele aqui é clara, irmãos, voltará para nos buscar. É a palavra do Senhor. E está chegada a hora, irmãos, de Jesus voltar. Tá na hora, é só a gente olhar ao redor que a gente vai ver que é o fim dos tempos. O mundo já é do maligno. E já sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Qual é o caminho, irmãos? O único caminho. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Aqui no versículo 5, irmãos. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondendo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar a Deus se não for Jesus. Jesus é o caminho, irmãos. É o único caminho, não há outro. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Não é eu que estou falando. 7, irmãos. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhes Jesus. Disse-lhe Filipe, 8, irmãos, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus, estou há tanto tempo convosco
e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Né, meus irmãos? Os próprios discípulos que estavam com Jesus não estavam vendo o caminho. E ele era o caminho estava com eles o tempo todo, irmãos. O tempo todo Jesus estava com eles e explicando para eles, e eles não entendiam que o caminho era Jesus. Assim é nos nossos tempos hoje. A gente fala, a gente prega a palavra do Senhor e as pessoas não creem, irmãos. As pessoas estão perdidas. Vamos lá para o 10, irmãos. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha que coisa linda, irmãos. As palavras são de Deus, irmãos. É as palavras de Deus para nossas vidas. O Pai que está em mim é quem faz as obras. 11, irmãos. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. As mesmas obras, irmãos. As mesmas obras de Jesus, irmãos. É as mesmas obras de Deus, irmãos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha que promessa linda! Tudo que pedirmos no nome de Jesus, assim ele fará, irmãos. Que é a promessa mais linda que essa, irmãos. Que a gente não venha se turbar o nosso coração, que a gente venha crer no poder da palavra do Senhor. Que a gente venha crer que é só a gente pedir crendo e a gente vai receber, irmãos. Aqui no 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. É só crer, irmãos, e guardar os mandamentos, andar na obediência. E a gente vai ver a poderosa mão de Deus, irmãos. Aqui no 16 tem ali o textinho ali em cima, ó. É a promessa do Espírito Santo, irmãos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. É o Consolador que Jesus foi, mas ele não nos deixou sozinho. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, que é quem convence, quem nos convence do pecado, quem nos mostra o caminho, quem nos dá a direção. É o Espírito Santo do Senhor. Com a força do braço nós não fazemos nada, irmãos. A gente não muda ninguém, a gente não tem poder, autoridade para transformar ninguém. É o Espírito Santo do Senhor quem faz. Rafael Martins, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe tua vida. 17, irmãos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Aqui diz o Espírito da verdade, é o nosso Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode perceber, porque o mundo não vê nem o conhece. Mas nós, irmãos, conhecemos, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, habita em nós, irmão, pela graça, pela misericórdia do Senhor. 18, irmãos. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. O Senhor não nos deixou órfãos, ele foi. E a promessa aqui, ó, voltarei para vós. E nesse tempo que ele foi e vai voltar, ele não nos deixou órfãos, ele deixou o Espírito Santo dele conosco, nos dando a direção e nos mostrando o caminho que devemos seguir, o que devemos fazer. 19, irmãos. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha que coisa linda, meus irmãos. O mundo não vê mais, não vai ver mais, porque o mundo ele já é do inimigo, irmãos. O mundo está dominado. Agora eu estava olhando esses dias uma publicação ali que fizeram, foi ontem ainda que eu vi. Nessas redes sociais aí, nesses réus, irmãos, Santa Catarina, irmãos. Papai Noel do mato, o que é isso, irmãos? São demônios puros, irmãos. Aí vem dizer que é cultura alemã. Irmãos, misericórdia, irmãos.
Quem tem olhos e ouvidos espirituais, irmãos, isso é a fúria do inimigo contra as nossas crianças, irmãos. Paz, Senhor, irmã Lucimara. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Compartilhe, irmãos, compartilhe essa live aí, me ajudem. Então, irmãos, só não enxerga quem não vê, irmãos. Dizendo que veio para pegar as crianças que são rebeldes, que isso, irmãos? Vamos orar pelos nossos filhos, irmãos. Vamos jejuar pelos nossos filhos, vamos orar com os nossos filhos, vamos ler a palavra com nossos filhos, porque a opressão sobre a vida das nossas crianças no mundo espiritual é muito grande, irmãos. Antes o inimigo ele vinha com sapatinho de algodão, irmãos. Paz, irmã Simara, Deus te abençoe. Agora, irmãos, ele tá vindo, vocês já devem ter visto o vídeo, irmãos. É horrível, irmãos. E o pessoal adorando aquilo ali, irmãos, dizendo que é cultura. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é bíblico, irmãos. É a última hora, Jesus está voltando. Vamos despertar, irmãos. Vamos seguir na palavra, irmãos. 19. Já foi o 19. O 20, irmãos. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa linda, irmãos. Vamos guardar, irmãos, os mandamentos do Senhor. Vamos guardar a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. E não é só ler, irmãos, não é só ouvir. A gente tem que praticar a palavra do Senhor. É difícil, irmãos, porque nós somos ser humano, nós somos falhos, somos pecadores, irmãos. Mas as promessas do Senhor para nossas vidas são maravilhosas, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Seremos amados de Deus, irmãos. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa linda, irmãos. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que lindo, irmãos. A palavra do Senhor sobre nossas vidas, ela é nítida, irmãos. O amor de Deus com nós, irmãos. E não é difícil, irmãos. O que nós temos que fazer, irmãos? Obedecer. Ler a palavra do Senhor. É aqui, irmãos. Aqui, ó, que nós sabemos aonde e como devemos agir e como devemos andar na presença do Senhor. É através da palavra do Senhor. Tá bem claro aqui. A Bíblia é nítida, irmãos. É através da palavra do Senhor. É guardar os mandamentos do Senhor. Que a gente venha guardar os mandamentos, venha obedecer a voz de Deus. E aí, ó, aqui fala, o Pai o amará, Deus nos amará, irmãos. E voltarão para nós, irmãos. E faremos nele morada. O Espírito Santo, Jesus Cristo, fará morada em nós, irmãos. Quem não me ama, 24, irmãos, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que não guarda, irmãos, as palavras, não ama o Senhor. E essas palavras são de Deus, irmãos. É do Senhor, irmãos. Vamos para o 25, irmãos. Tenho-vos dito isto estando convosco. Estando com nós, o Espírito Santo do Senhor já está com nós. E ele tem nos alertado, irmãos. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo do Senhor, quem nos dá o entendimento, quem abre o nosso entendimento. Por isso que pedimos, irmão, olhos e ouvidos espirituais, irmãos. Porque é o Espírito Santo, é só através do Espírito Santo do Senhor que nós seremos transformados, que nós faremos conforme a vontade do Senhor, conforme está escrito, irmãos. Porque se nós não tiver a presença, o Espírito Santo do Senhor, não conseguimos, irmãos. Sozinho nós não somos nada. 27, irmãos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do Senhor, irmãos, não é essa paz passageira do mundo, irmãos.
essa coisa passageira do mundo, que as pessoas se iludem, as pessoas acham que estão, né, que estão bem, que estão... Não, irmãos, esse mundo ele é passageiro, tudo vai passar. E tá perto de passar. Tá bem perto de Jesus voltar. Jesus está voltando, irmãos. E a paz, essa falsa alegria que o mundo traz, é passageiro, irmãos. E aqui o Senhor deixa bem claro para nós: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz do Senhor, ela é eterna, irmãos. Não é como o mundo, coisas passageiras que vão ficar, é na eternidade, irmãos. É eterna. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, que nós não venhamos ficar preocupados, atribulados, aterrorizados. Não, vamos crer nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. 28, irmãos. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente te exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse, agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis, irmãos. O Senhor já está avisando antes, a palavra do Senhor já está nos alertando, para que quando todas essas coisas acontecerem, irmão, nós venha a crer, que nós não venha a duvidar, que nós venha a crer no Senhor. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Olha a palavra do Senhor, irmãos. Já se aproxima o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é o maligno, irmãos. E nada tem em mim. É chegada a hora, irmãos. Olha aí, se a gente ligar a televisão, se a gente olhar o jornal, irmãos, aí para cima, para São Paulo, é no mundo inteiro, irmãos. A maldade, irmãos. Mãe matando filho, filho matando mãe, pai, tragédia em cima de tragédia. Nossos jovens estão perdendo a vida, irmãos. Pro maligno, pro inimigo, irmãos. Estão perdendo a vida, nossos jovens. Por quê? Porque eles não querem seguir a palavra do Senhor, irmãos. Eles não querem, irmãos. O Senhor exorta aqueles que Ele ama. Assim é nós, quando os filhos da gente fazem alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai lá e corrige. Deus é a mesma coisa conosco, irmãos. Que nós viemos ser obedientes à voz do Pai. Porque a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe para que se acrescente teus dias na terra. E devemos honrar ao Senhor para que nossos dias na terra sejam acrescentados, sejam de paz, de alegria, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Assim como nossos filhos, nós queremos o bem, o Senhor também quer nosso bem. O Senhor não quer o mal. O Senhor não quer conduzir as almas para o inferno, não, irmãos. É nós mesmos que nos conduzimos para o inferno pela nossa desobediência. O Senhor deixou o Espírito Santo conosco, deixou a palavra dele conosco, e mesmo assim, irmãos, a gente vai e quer escolher o que a gente acha que é bom aos nossos olhos. E a gente se quebra, a gente se frustra, a gente passa trabalho, a gente sofre. Por quê? Desobedientes. Vamos ser obedientes ao Senhor, irmãos. Vamos ouvir, vamos guardar na tábua do nosso coração a palavra que o Senhor tem falado. Jesus tem gritado aos quatro cantos, está voltando, irmãos. A natureza está falando. Tudo está falando, irmãos. Aquele que tem o discernimento espiritual está vendo, irmãos. A opressão que já tem neste mundo, irmãos. A opressão do inimigo sobre a nossa casa, a nossa família. Nós vivendo em comunhão com o Senhor, perto do Senhor, buscando o Senhor, já não está fácil, irmãos. Agora imagina aqueles que não querem. E nós somos o que, irmãos? Nós somos discípulos do Senhor. Vamos levar a palavra do Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou. Para despertar a igreja. Para buscar as almas que estão lá no mundo perdidas, irmãos. Precisando de uma palavra, irmãos. As almas estão sedentas por uma palavra. Vamos fazer a nossa parte, irmãos. Porque o nosso Senhor está voltando, irmãos. É chegada a hora, irmãos. Vamos lutar pela nossa família, não vamos desistir da nossa família. Nosso esposo, nossa esposa, os filhos, irmãos, não vamos desistir, irmãos. Enquanto Jesus não voltar, ainda há tempo, irmãos, de se arrepender verdadeiramente, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas e irmos para a glória com o Senhor. Porque está chegando a hora, irmãos. Vamos despertar, irmãos. Eu peço que os irmãos me ajudem, compartilhem a live, irmãos. Não é para mim que vocês estão compartilhando, irmãos. É para o Senhor, irmãos. Porque eu
sou nada, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, a graça do Senhor que é um favor imerecido que nos alcança todos os dias, nós nem estaríamos aqui, irmãos. Se eu estou aqui fazendo esta live, é porque o Senhor me capacitou, irmãos. Então eu peço a ajuda dos irmãos. O último, irmãos. Mas é para que o mundo saiba, 31, irmãos, que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Que palavra linda, irmãos. Para que o mundo saiba que nós amamos o Pai e que fizemos conforme o Senhor nos mandou. É isso que está faltando, irmãos. Amar o Senhor Jesus de todo o nosso coração, colocar Ele como prioridade em nossas vidas, irmãos. E fazer como o Pai mandou. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos fazer sacrifício, irmãos. Porque diz que o reino dos céus ele é tomado à força, irmãos. Por que ele é tomado à força? Porque a porta é estreita, irmão. Tem bagagem que nós temos que deixar para trás. Porque a gente não vai passar, irmãos. Muitos vão chegar naquela hora e vão gritar: Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu louvei, eu expulsei demônio, que nem a palavra do Senhor nos diz. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Já pensou que tristeza, irmãos? Então vamos fazer de todo o nosso coração. Vamos anunciar aos quatro cantos desse mundo que já está perdido, que o Senhor está voltando, que Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É impossível, irmãos. Jesus é o único caminho. E é através da palavra do Senhor e do Espírito Santo do Senhor que vamos conseguir nos revestir, irmãos, através da oração de toda a armadura. Efésios 6:10, irmãos. Toda a armadura. Nós precisamos estar com todas as armaduras. A palavra do Senhor, a oração, irmãos. O jejum, irmãos. Temos que estar com toda a armadura para nós vencer o dia mal. Vamos encher as nossas lamparinas de azeite, irmãos. E vamos ter as reservas, como as virgens prudentes, irmão. Elas estavam com as lamparinas cheias e ainda tinham as reservas. Paz, Senhor, irmã Thaís, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Porque as reservas é para quê, irmãos? Para o dia mal. Porque a gente tem o dia mal. Aquele dia que estamos fracos, que estamos, que só a misericórdia de Deus. Mas o Senhor, Ele é tão bom que Ele conhece, Ele sonda mente e coração. E aí, para que as reservas? Para nesse dia mal, as reservas do Senhor nos manter, nos sustentar. Vamos firmar nossa casa na rocha, irmãos. Porque vai soprar, irmãos, já está soprando. A tempestade está aí, irmãos. E só vai permanecer aqueles que tiver com essa casa firmada na rocha. Paz, Senhor, Yara, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Porque se a nossa casa estiver firmada na areia, irmãos, na primeira dificuldade, o primeiro vento forte que soprar, vai destruir tudo, irmãos. Que nós vamos nos firmar, nossa casa, no Senhor Jesus. Que Ele está conosco todo o tempo. A gente que não vê, irmãos, porque às vezes a gente não olha, a gente esquece que o Senhor está conosco, que a gente olha para o problema e aí a gente se quebra, irmãos. É que nem aquela passagem de Pedro que eu gosto muito. Pedro estava no barco, estava ele e os outros discípulos de Jesus, e aquela tempestade enorme, e Jesus vinha sobre as águas, irmãos. E aí se assustaram, e quem é? E o Senhor disse: sou eu, Pedro. E aí Pedro disse o que para o Senhor? Se és o Senhor mesmo, me manda aí sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro foi. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, irmãos, ele estava andando sobre as águas. A gente é igual, a gente não é diferente. Quando ele tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Ele afundou. Por quê? Porque ele se assustou com o barulho das ondas. O tamanho do vento, o barulho, o tamanho das ondas. Ele tirou os olhos de Jesus e ele afundou. Que nós não venhamos tirar os olhos de Jesus. O Senhor é maior que todo e qualquer problema que tu possa ter, irmão. Não tem nada mais poderoso, nada maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas, irmãos. E aí, quando ele afundou, irmãos, ele clamou o Senhor. E o Senhor fez o quê? Estendendo a sua mão, levantou Pedro, puxou Pedro. Então Jesus não está longe, irmãos, porque ele estendeu a mão e já alcançou Pedro. E aí ele disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Que nós não venhamos duvidar, irmãos, que nós venhamos crer de todo o nosso coração no Senhor Jesus.
Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. O que eu não soube explicar para os irmãos, que o Espírito Santo de Deus vá de encontro ao coração de cada um de vocês e dê a direção e abra o entendimento dos irmãos. Amém, meus irmãos? Eu peço para os irmãos mais uma vez, irmãos, compartilhe, irmãos. Vamos alcançar as vidas, irmãos. Se vocês tiverem algum pedido de oração, irmãos, pode botar aí que eu vou estar orando. Amém? Nós vamos estar orando agora para encerrar. Hoje nós, como eu estava falando, tivemos uma participação especial. Agora ela vai começar a aparecer, irmãos, a minha princesa na live. Ela quer adorar o Senhor, então ela vai começar a ensaiar os louvores para vir adorar o Senhor. Vamos botar nossos filhos para fazer a obra, irmãos. Temos que ocupar a mente das nossas crianças com as coisas de Jesus, porque a fúria do inimigo contra nossos filhos é grande. Mas o Senhor é maior que todas as coisas. Vamos entregar, consagrar nossos filhos a Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje ela estava lendo a palavra comigo. Bênção. Nós começamos no Salmo 91, irmãos. Começamos hoje. E aí a gente parou aonde? No 103, né? Tá puxando o cabelo da mãe. No 104, na verdade. Isso, 104 nós paramos. Ela não queria parar de ler, irmãos. E tava lendo, olha, acho que até melhor que eu. Né? E vamos seguir. Amanhã nós vamos orar de novo, vamos ler a palavra do Senhor de novo, vamos cuidar das nossas crianças, irmãos. Porque se nós não cuidar, a internet cuida, irmãos. E aí é decadência, irmãos. E aí a gente acha que o nosso filho está seguro porque está dentro de casa com o celular na mão. Não, irmãos. O inimigo está atacando pesado as nossas crianças, irmãos. Está querendo confundir a mente dos nossos filhos, irmãos. Vamos orar pelos nossos filhos, vamos ensinar eles, irmãos, o caminho certo. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Agradeço cada um de vocês que entrou nessa live, cada um de vocês que ficou até aqui o fim comigo. Vamos estar orando. Sábado, irmãos, live de novo, se Deus quiser. Talvez até o final da semana eu faça mais uma. Amém, irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus para nós nos despedir. Que Deus abençoe e que a vida de cada um de vocês, que cada um... Fala, filha. Eu posso dar um recadinho? Vai. Gente, no sábado, quando a mamãe puder fazer mais uma live, glória a Deus, aleluia, né? Eu vou já ensaiar outro louvor, né? Pra não ficar repetido e adorar o Senhor. Amém? Olha aí, gente, viu? Vamos incentivar nossas crianças. A gente é espelho deles, irmãos. A gente acha que eles não estão analisando a gente, mas eles estão cuidando tudo. Vamos dar o exemplo, irmãos. Amém, irmãos? Vamos estar orando em nome de Jesus, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esta rica oportunidade, Senhor, por esta live abençoada. Senhor, eu coloco diante da Tua presença, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, que entraram nesta live, Senhor. Eu creio, Senhor, que essa palavra, Senhor, tocou o coração dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe, Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, vá de encontro, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que entrou nesta live, que vai entrar nesta live, Senhor. Abençoa cada um que compartilhar essa live, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, não é a minha, Pai. É para honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, eu coloco, Senhor, as nossas crianças diante da Tua presença, Pai. Coloco, Senhor, o meu pastor Marcos, a irmã Márcia, Senhor, o Ministério do Avivamento, Pai amado. Coloco, Senhor, os pequenos do Avivamento, Senhor. A tia Eloá, que cuida das nossas crianças, a Kathleen, Senhor, o pastor Vanderlei, Pai. As minhas irmãs do Círculo de Oração, Senhor, abençoa, Senhor, a irmã Dejanira, Senhor, o filho da Tua serva, Pai, estende a Tua mão de poder, Pai. Eu profetizo a cura, a vitória, em nome de Jesus, Pai. Lindo vai ser o testemunho, Pai. Irmã Ana, irmã Lucimara, irmã Márcia Carvalho, irmã Márcia Furtado, irmão Eliseu, todos os meus irmãos, Senhor. A irmã Thaís, Senhor, a Yara, Senhor, todos os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, o círculo de oração, o coral das irmãs, Senhor, o nosso grupo de expressão, Senhor, geração eleita, Pai, em nome de Jesus, Pai, é tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus, Pai, continua nos capacitando, Pai amado, estende a Tua mão de poder, vai curando aquele que está enfermo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquele que está triste, Senhor, que está angustiado, Senhor, que o Senhor leve, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Pai, toda a calma, Senhor, que só o Senhor pode dar,
a paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos um final de noite abençoado, Senhor. Guarda nossas casas, nossos filhos, nossa família, Senhor. Derrama da tua graça, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai. Continua, Senhor, nos dando entendimento, a direção, Senhor. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, que nós venhamos ouvir somente a voz do Senhor, Pai. Todo dardo, Senhor, toda seta do inimigo, Senhor, contra a nossa casa, a nossa família, nossas vidas, Senhor. Seja repreendido agora na autoridade do nome, sobre todo nome, o teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, gratidão, Pai. É gratidão a palavra de hoje, Pai. Entrego, Senhor, aos meus irmãos, esta live, minha casa, minha família e a minha vida diante da tua presença. Que seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Paizinho amado. Fica conosco, Senhor, não retira de nós a tua presença. É o que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. A irmã Suzana tá entrando no finalzinho, irmã. Deus te abençoe, irmã. Tua casa, tua família, teus filhos. Seja bem-vinda. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado por estar aqui com nós. Mais uma live. Agora, ó, tem uma companheira, né? Vamos cobrar ela se ela não aparecer com louvor no sábado, que ela mesma anunciou. Né, irmãos? E orem por nós também. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada um e fique na paz do Senhor. Até a próxima live. Fique atento no grupo aí que eu boto lá no grupo quando nós vamos ter live. Amém, irmãos? Deus abençoe. Uma boa noite. Paz do Senhor.